Resenha de Dia de Matar Porco, de Charles Kiefer, romance de 112 páginas, publicado pela Dublinense em 2014. Charles Kiefer, que já ganhou 3 vezes o prêmio Jabuti. Esse é o primeiro livro dele que eu trago aqui no canal, embora não seja o primeiro que eu leio dele. E esse livro aqui tem como modo central o sangue, seja metafórica ou literalmente falando. Porque o próprio início dele se passa quando Ariosto Duquesne, um advogado já de meia idade, acorda depois de uma experiência de quase morte e no hospital ele recebe o espectro de sua mãe como visitante. A mãe dele é a Beatriz, ele é filho de Dante e Beatriz, o que já é bem sugestivo. E essa experiência de quase morte dele se deu por causa de um choque hipovolêmico depois de uma hemorragia muito grave, retal, e a partir daí o sangue vai dar sentido a toda a narrativa, é o que vai conduzir a narrativa. Porque depois da visita do espectro de Beatriz, o Ariosto vai sentir a necessidade de enfrentar os seus fantasmas do passado. Isso significa enfrentar a história da sua família e a sua história pessoal, as muitas profissões pelas quais ele passou até se tornar advogado, né? Ele se formou em Direito já de forma tardia. E quando estudava, já terminando a faculdade de Direito, ele consegue uma proposta de comprar uma sociedade em um grande escritório de advocacia. E é o que ele faz, ele que tinha juntado algum dinheiro com outras empreitadas. Mas aqui nós vamos perceber que essa trajetória profissional dele não tem o peso que ele tenta passar na narrativa. O Ariosto Duquesne, que publica esse livro com o pseudônimo de Charles Kiefer, ele até faz uma brincadeira em relação a isso, né? Tem um trecho depois da metade do livro em que ele diz que publicou um conto com o pseudônimo de Charles Kiefer, e aí tem uma discussão do editor em relação a isso. Ele vai falar muito sobre essas questões literárias, sobre metalinguagem, sobre a composição do romance, como seria uma obra moderna, e inclusive vai comparar a escrita do romance com A Matança do Porco, né, que dá o título ao livro. O Dia de Matar Porco, e aí vocês devem guardar esse título, ele é muito importante porque, primeiramente, o Dia de Matar Porco era aquele dia em que se separavam os meninos dos homens na família dele. O menino, para se tornar homem, tinha que matar um porco com as próprias mãos, né, usando um punhal. Então ele vai descrever essa matança, né, esse rito de passagem. E depois ele vai comparar com a feitura de um romance. Mas isso também vai ter importância na resolução da trama, que eu não vou revelar qual é, para não dar spoiler. E o livro então vai trazer o histórico do sangue, né? Do sangue que eles tinham que verter por causa dessa matança dos porcos e também do sangue em relação ao apogeu e queda da sua própria família, uma família que colonizou uma área importante do município imaginário de Pau d'Arco, que ficaria na região de Santa Maria. E ele vai falar sobre essa imigração italiana, sobre o crescimento da sua família, sobre os muitos filhos que seus pais tiveram. E então vai falar sobre a desgraça dessa mesma família. Ele volta para a sua terra natal então para comprar o que resta da herança. E então o livro vai se revelar como mais uma tratativa de 2 temas que são centrais na literatura brasileira, que são muito recorrentes, que são o incesto e a degradação ou decadência familiar, que estão presentes, por exemplo, em clássicos como Lavoura Arcaica e Crônica da Casa Assassinada. E outra coisa recorrente também na nossa tradição literária é o narrador não confiável. Então sugiro a vocês que não confiem no Ariosto Duquesne, porque ele vai tentar enganar vocês, como todo bom advogado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e até o próximo Quixotada.